A vontade, em Deus, é o cumprimento mesmo do ato, pois querer e fazer são coisas realizadas por Ele no mesmo instante. Ora, após haver criado o ser humano essencial, como visse que esse ser humano não poderia cuidar das coisas se não cobrisse com um envoltório material, deu-lhe um corpo por domicílio, e prescreveu que todos os seres humanos fossem tais, compondo de uma e outra natureza, uma fusão e uma mistura únicas na proporção conveniente. Foi desta forma que conformou o ser humano, da natureza do espírito e do corpo, isto é do eterno e do mortal, para que o vivente formado dessa forma pudesse satisfazer a sua dupla origem, admirar e adorar as coisas celestes, tomar conta das coisas terrestres e governá-las. Agora, por coisas mortais não entendo a terra e a água, esses dois elementos que, entre os quatro, a natureza colocou à disposição do ser humano, mas tudo que o ser humano produz, seja nesses elementos, seja tirando desses elementos, por exemplo a cultura do solo, as pastagens, as construções, os portos, a navegação, as relações sociais, as trocas mútuas, as obras que constituem o liame mais sólido de ser humano a ser humano, e entre o ser humano, e esta parte do mundo que é feita de terra-água. Esta parte terrestre do mundo, é mantida pelo conhecimento à prática das artes e das ciências, sem as quais Deus não quis que o mundo pudesse passar a ser perfeito. Pois o que Deus decretou deve ser necessário e cumprido, quer uma coisa, e ela está feita, e não se pode acreditar que Deus volte atrás alguma vez acerca do que decretou um dia, pois sabia muito antes que esta coisa se produziria, e que o agradaria. Mas percebo bem, ó Asclépios, com qual impaciente desejo de alma queres compreender como o ser humano pode fazer, do céu, e dos seres que aí se encontram, o objeto de seu amor, e de seus cuidados. Escuta, ó Asclépios. Amar o Deus do céu, e todos os seres celestes, é unicamente prestar-lhes uma contínua reverência. Ora, de todos os viventes, divinos, imortais, nenhum outro a prestou, senão o homem. Esses testemunhos humanos de admiração, de adoração, de louvor, de reverência, fazem a delícia do céu e dos seres celestes. E é justo que a divindade suprema tenha enviado cá para baixo o coro das musas entre os homens para que o mundo terrestre não pareça muito selvagem, privado da doçura da música, mas que contrariamente, pelos seus cantos inspirados pelas musas, os homens possam oferecer seus louvores àquele que sozinho é o todo, e o Pai de todos, e que desta forma, aos louvores celestes responda sempre, na terra também, uma suave harmonia. Alguns humanos, em muito pequeno números, dotados de uma alma pura, receberam como parte a augusta função de levar seus olhos para o céu. Mas todos aqueles que, em virtude da mistura de sua dupla natureza, deixaram-se restar, pelo peso do corpo, a um nível inferior de conhecimento, destinam-se ao cuidado dos elementos ou, ainda, dos inferiores. O ser humano é, portanto, um vivente, e não digo que é inferior, pelo fato que seja em parte mortal, ao contrário, pode ser que tenha sido enriquecido pela mortalidade por ter, assim composto, mais habilidade e eficácia em vista de um propósito determinado. Pois não teria podido cumprir sua dupla função se não fosse composto das duas substâncias. É preciso ser de uma e de outra, para ser capaz ao mesmo tempo de cuidar das coisas terrestres e amar a divindade. Quanto ao assunto que vou tratar agora, ó Asclépios, desejo que mantenhas com uma atenção penetrante todo o ardor de teu espírito. Com efeito, se a maior parte não acredita nessa doutrina, não deve ser, entretanto, recebida como menos sã e verdadeira pelas almas mais santas. Começo então. Deus, mestre da eternidade, é o primeiro, o mundo o segundo, o ser humano é o terceiro. Deus é o Criador do mundo e de todos os seres que aí se encontram, governando ao mesmo tempo as coisas, em conjunção com o ser humano que governa também o mundo formado por Deus. Se o ser humano assume esse ofício em tudo que comporta, entendo que esse governo é sua função própria, faz de forma a que seja para o mundo aquilo que o mundo é para si,
um ornamento, se bem que, por essa divina estrutura do homem, concorda-se em chamá-lo mundo, o grego o diz mais justamente uma ordem, cosmos. O ser humano se conhece. Conhece também o mundo. Este conhecimento faz com que ele lembre o que convém a seu papel, e reconheça quais coisas servem para seu uso, e serviço de que, e de quem deve se colocar, oferecendo a Deus seus louvores, e suas ações de graça as mais vivas, reverenciando a imagem de Deus sem esquecer que é também a segunda imagem, pois Deus possui duas imagens, o mundo, e o ser humano. De onde resulta que o ser humano constitui apenas uma única liga, por aquela parte pela qual, sendo feito, com elementos superiores, da alma, e do intelecto, do espírito, e da razão, é divino, parece possuir os meios de subir até os céus, enquanto que pela parte material, composta de fogo, e de terra, de água, e de ar, é mortal, e permanece preso à terra, com medo que possa deixá-la vazia, e abandonar as coisas confiadas à sua guarda. É desta forma que a natureza humana, em parte divina, foi criada também em parte mortal, pois foi estabelecida em um corpo. A regra desse ser duplo, quero dizer, o ser humano, é antes de tudo a piedade, que tem por consequência a bondade. Mas esta bondade não se mostra em sua perfeição, se não foi fortificada contra o desejo de tudo o que é estranho ao ser humano, pela virtude do desprezo. É necessário tomar por estrangeiras, e tudo no ser humano, é parente do divino. As coisas terrestres que se possuem para satisfazer aos desejos do corpo, são chamadas, muito bem, possessões, pois não nasceram conosco, mas foram adquiridas por nós após o nascimento, e, é daí que lhes advém o nome de possessões. As coisas deste tipo são estranhas ao ser humano, mesmo o corpo, por consequência, devemos desprezar não somente os objetos de nossos apetites, mas a fonte de onde decorre em nós esse vício do apetite. Pois, segundo a direção mesmo que me faz seguir o rigor do raciocínio, o ser humano não deveria ser humano senão na medida em que, pela contemplação da divindade, despreza e desdenha a parte mortal que lhe foi unida pela necessidade que tem de cuidar do mundo inferior. Com efeito, para que o ser humano seja completo em cada uma de suas partes, observa que foi dotado em cada uma delas 4 elementos principais, as mãos e os pés que fazem respectivamente 2 pares, e que, com os outros membros corporais, lhe permitem estar ao serviço da parte inferior, isto é, terrestre, do mundo, e da outra parte estas 4 faculdades, o espírito, o intelecto, a memória, e a previdência, graças às quais conhece as coisas divinas, e as contempla. Daí advém o fato do ser humano escrutar com uma inquieta curiosidade as diferenças das coisas, suas qualidades, suas operações, e suas grandezas, e que todavia, entravado pelo peso e maligna influência de um corpo muito forte para ele, não possa penetrar as verdadeiras causas da natureza. Assim, este ser humano feito desta forma, que recebeu do Deus Supremo o encargo desse serviço a esse culto, se vela pela ordem do mundo através de um trabalho bem ordenado, se honra a Deus piedosamente, se obedece de maneira digna e conveniente à vontade de Deus nas tarefas que lhe foram confiadas, um humano assim, que recompensa deverá receber? Pois, por ser o mundo obra de Deus, o que com diligência conserva e aumenta a beleza do mundo coopera com a vontade de Deus, posto que emprega a seu corpo, e consagra todo dia, seu trabalho, e seus desvelos a adornar a beleza que Deus criou com uma intenção divina. Que recompensa deverá receber, a não ser aquela que receberam nossos pais maiores, e que, em nossas mais ferventes súplicas, desejamos receber um dia de maneira análoga, se assim o quiser a vontade divina, isto é, uma vez concluído nosso serviço, exonerados da vigilância do mundo material, e livres dos laços da natureza mortal, Deus nos reconduza, puros e santos, a condição normal da parte superior de nós mesmos que é divina. O que dizes, é justo e verdadeiro, ó Trismegistos. Tal é com efeito a recompensa que aguarda aos que levam uma vida de piedade para com Deus, e de atento cuidado com o mundo. Em contrapartida, os que tenham vivido no mal e na impiedade,
além de sentir que o retorno ao seu lhes é negado, são condenados a passar a corpos de outra espécie em virtude de uma migração vergonhosa, indigna da santidade do espírito. Segundo a marcha que segue teu discurso, ó Trismegistus, relativamente à esperança da imortalidade futura, as almas correm grande perigo nesta vida terrestre. Certamente, porém isto para uns parece algo inacreditável, para outros algo fabuloso, para outros inclusive, algo ridículo. Pois, que coisa doce, é com efeito, nesta vida corporal, o gozo proveniente dos bens possuídos. Este prazer, como se pode dizer, prende a alma pelo cólon para que o ser humano se prenda a esta parte dele pela que é mortal, e além do mais o vício, invejoso da imortalidade, não suporta que alguém reconheça sua parte divina. Posso afirmar-te, como profecia, depois de nós, já não haverá amor sincero à filosofia, a qual consiste no único desejo de melhor conhecer a divindade por meio de uma contemplação habitual, e uma santa piedade. Pois muitos já estão corrompendo de inúmeras maneiras. De qualquer maneira fazem incompreensível, e de que forma o corrompem de inúmeras maneiras. Da seguinte maneira, ó Asclépios, através de um trabalho cheio de astúcia, misturam-na com diversas ciências ininteligíveis, a aritmética, a música, e a geometria. Porém a filosofia pura, aquela que depende apenas da piedade relativa a Deus, não deve se preocupar com as outras ciências, a não ser para admirar o retorno dos astros à sua posição primitiva, suas posições pré-determinadas, e o curso de suas revoluções obedecendo à lei dos números para, por meio do conhecimento das dimensões, das qualidades, das quantidades da terra, das profundezas do mar, da força do fogo, das operações, e da natureza dessas coisas, sentir-se levado a admirar, adorar, e bendizer a arte e a inteligência de Deus. A formação musical confere apenas o conhecimento de como se ordena este conjunto do universo a que plano divino distribuiu as coisas, pois esta ordem, em que as coisas foram reunidas em um mesmo todo por uma razão de artistas, produzirá uma espécie de concerto infinitamente suave e verdadeiro, com uma música divina. Desta forma, os humanos que virão depois de nós, enganados pela astúcia dos sofistas, deixar-se-ão apartar da verdadeira, pura e santa filosofia. Adorar a divindade com um coração e uma alma simples, venerar as obras de Deus, louvar a vontade divina que é única a estar infinitamente plena de bem, tal é a filosofia não maculada por nenhuma maligna curiosidade do espírito. Mas isto é o suficiente quanto a esse tratado. Comecemos a falar do sopro, ou pneuma, e de outros temas semelhantes. Um pequeno problema se nos apresenta: pneuma em grego não é perfeitamente equivalente ao espírito. Em latim, pneuma tem um sentido material, que espírito não consegue transmitir. É conveniente ter isto em mente no decurso deste tratado. No princípio existia Deus, e Haile, que é a forma pela qual os gregos designam a matéria. Observe-se que aqui vale a advertência anterior ao pneuma, mas com os pés voltados para cima, isto é, Haile tem um sentido abstrato que matéria não consegue transmitir. O sopro estava com a matéria, ou melhor estava na matéria, porém não da mesma maneira que estava em Deus, ou que estavam em Deus os princípios de onde o mundo tirou suas origens. Pois se as coisas não possuíam ainda existência, posto que não haviam sido produzidas, nem por isso existiam menos naquilo de que deveriam nascer. Pois, carente de geração, não se diz somente das coisas que ainda não foram produzidas, mas também das coisas que não possuem o poder de engendrar, de modo que delas nada pode nascer. Destarte, todos os seres que possuem em si a faculdade natural de engendrar são, por este mesmo fato, capazes de engendrar, e deles pode nascer alguma coisa, mesmo no caso de terem nascido de si mesmos, pois ninguém duvida do fato de que dos seres que nascem de si mesmos, possam nascer facilmente os princípios de onde as coisas tiram sua origem. Consequentemente, Deus, que existe sempre, Deus eterno, não pode ser engendrado nem o poderia ter sido, foi, e sempre será. Esta é, portanto, a natureza de Deus, que saiu de si mesmo completamente.
enquanto a natureza material e o sopro, por mais evidentemente que sejam não engendrados desde o princípio, têm em si o poder e a faculdade natural de nascer e de engendrar. Pois o princípio da geração é uma das propriedades da matéria. Esta possui em si mesmo o poder e a capacidade fundamental de conceber e dar à luz. É, pois capaz de engendrar por si só, sem o concurso de nenhum elemento estranho. Contrariamente, aqueles seres que não possuem a faculdade de conceber a não ser através da cópula com outro ser, devem ser considerados como seres limitados, de forma que o espaço, que contém o mundo, e tudo que se encontra nele, é evidentemente não engendrado, possuindo como possui em si mesmo um poder de geração universal. Por espaço entendo aquilo em que o conjunto das coisas está contido. Pois todo esse conjunto não teria podido existir se não houvesse espaço para conter o ser das coisas, pois nenhuma coisa pode existir sem que se lhe tenha preparado um lugar. E também não poderiam ser discernidas nem as qualidades, nem as magnitudes, nem as posições, nem as operações das coisas que estivessem em parte alguma. Portanto, também a matéria, quando ainda não havia sido engendrada, continha, entretanto, em si mesma, o princípio de toda a geração, pois oferece às coisas um seio inesgotavelmente fecundo, e adequados para sua concepção. Eis, então, no que se resume toda a qualidade da matéria. É capaz de engendrar embora não seja engendrada. Bem, se toma parte da natureza da matéria o ser capaz de engendrar, disto resulta que esta mesma matéria é absolutamente capaz de gerar o mal. Não disse então, ó Asclépios e Amon, o que muitos repetem, não poderia ser afastado e abolido o mal da natureza, por Deus. Essas pessoas não merecem absolutamente resposta. Todavia, em vossa atenção, quero prosseguir explicando este fato. Dizem, com efeito, que Deus deveria libertar o mundo do mal, porém o mal está fixado no mundo que parece ser um membro deste. No entanto, o Deus Supremo tomou de antemão suas precauções contra o mal, da maneira mais racional que foi possível, ao se dignar dar gratuitamente às almas humanas o intelecto, a ciência e o entendimento. Por meio destas faculdades, graças às quais nos elevamos acima de todos os seres viventes, e somente por elas, podemos escapar às armadilhas, aos ardis e às corrupções do mal. Se um ser humano pode evitar tudo isto ao primeiro olhar, antes de ter se envolvido totalmente, deve-o a estas muralhas, ou defesas que lhe foram previstas pela sabedoria e prudência divina, pois toda a ciência humana tem seu fundamento na soberana vontade de Deus. Relativamente ao sopro, é ele que procura e mantém a vida em todos os seres do mundo, o qual obedece, como um órgão, ou máquina, ou instrumento, à vontade do Deus Supremo. Estas explicações são suficientes para nosso intento. Inteligível somente para o pensamento, o Deus chamado Sumo rege, e governa este Deus perceptível pelos sentidos que compreende em si mesmo todo o lugar, toda a substância das coisas, toda a natureza dos seres que nascem e engendram, a toda a classe possível de qualidade e de grandeza, ou magnitude. O sopro é que move e dirige todas as formas sensíveis contidas no mundo, cada uma segundo a natureza própria que Deus lhe haja conferido. Enquanto a matéria é o receptáculo das coisas, em que todos os seres estão em movimento, formando uma massa compacta. Estes são governados por Deus, que dispensa a cada um dos seres o que lhe é necessário. E Deus preenche as coisas de sopro, inalando em cada um deles segundo a medida de sua capacidade natural. Esta bola oca semelhante a uma esfera que é o mundo, devido à sua qualidade e à sua forma, não pode ser vista em sua totalidade. Escolhe um ponto qualquer da esfera para olhar de cima para baixo, nunca poderás, deste ponto, ver o que há no fundo. Por essa razão muitos lhe atribuem a mesma natureza que o espaço, e as mesmas propriedades. Somente devido às formas sensíveis nela impressas como cópias das formas ideais, atribui-se a ela mesma uma espécie de visibilidade, já que aparece à vista como um quadro pintado, porém, na realidade, é em si mesma sempre invisível.
Daí resulta que o fundo da esfera, se é uma parte, ou um lugar da esfera, se chama em grego Hades, e den em grego significa ver, já que não é possível ver o fundo da esfera. E também por esta razão que as formas sensíveis são chamadas ideae, ou ideias, porque podem ser vistas. Assim pois, o mundo dos infernos é chamado em grego Hades porque não é visível, e em latim inferi, porque se encontra na parte mais baixa da esfera. Essas são, pois, as causas originárias, e, por assim dizer, capitais das coisas, pois nelas, ou por meio delas, ou a partir delas existem as coisas. De que natureza são estas coisas, ó Trismegistos? Material, por assim dizer, é a substância de cada uma das formas sensíveis que há no mundo, seja qual for a sua forma, por isto a matéria nutre os corpos, e o sopro as almas. Porém intelecto, esse dom celestial da humanidade do qual apenas a humanidade possui o afortunado gozo, e assim mesmo nem todos os seus membros, apenas um reduzido números, o daqueles cuja alma está disposta de tal forma que está apta a receber um benefício tão grande. O intelecto é a luz da alma humana da mesma maneira que o sol o é do mundo, e a ilumina mais ainda, pois tudo o que é iluminado pelo sol se vê privado de tempo em tempo desta luz pela interposição da terra e da lua quando chega a noite. O intelecto, uma vez tendo se mesclado e fundido com a alma humana, se faz uma única e mesma substância com ela por meio de uma íntima fusão, de forma que as almas assim mescladas nunca mais são obscurecidas pelas trevas do erro. Por esta razão diz-se com acerto que a alma dos deuses em sua totalidade são formadas pelo intelecto. Eu não afirmo que assim sejam as almas de todos os deuses, mas tão somente a dos grandes deuses, dos deuses superiores. Quais são os deuses aos quais chamamos chefes das coisas, ou princípios das causas absolutamente primeiras, ó Trismegistos? Vou desvelar-te grandes segredos, vou desvelar-te mistérios divinos, e antes de começar, imploro o favor celestial. Há muitos gêneros de deuses, dentre esses números, uns são inteligíveis, outros sensíveis. Ao chamar alguns de inteligíveis não se quer dizer que permaneçam à margem de nosso conhecimento, longe disto, conhecemo-los melhor que aqueles que chamamos visíveis. Esta exposição o fará ver, e o verás por ti mesmo se prestares atenção. Pois esta doutrina sublime, e por isso mesmo demasiado divina para não superar as forças da inteligência humana, se não a recebes ouvindo com todos os teus ouvidos as palavras do Mestre, não farás mais que voar, e fluir através do Espírito, ou melhor ainda virá a refluir sobre si mesmo, e a confundir-se em sua fonte. Existem, pois os deuses chefes das espécies em primeiro lugar. Depois deles vêm os deuses cuja essência tem um chefe, são estes deuses sensíveis, e feitos à semelhança de sua dupla origem, os que, de um lado, e outro do mundo sensível, produzem todos os seres, um por meio do outro, iluminando cada um dele, a obra que criou, ou cria. O ousiarca do céu, é Júpiter, através do céu dispensando a vida, e todos os seres. O ousiarca do sol, e a luz, depois por mediação do círculo solar se difunde sobre nós o bem da luz. Ostenta, e seis chamados horóscopos, isto é, os astros que sempre se encontram fixos no mesmo lugar, tem como ousiarca o chefe, o deus chamado Pantomorfos, ou Omniforme, que impõe suas diversas formas aos diversos indivíduos de cada espécie. As chamadas sete esferas têm como ousiarcas, isto é, como seus chefes, as chamadas Fortuna e Emamene, pelos quais as coisas se transformam segundo a lei da natureza a uma ordem absolutamente determinada, que permanece, contudo diversificada por um momento perpétuo. O ar é o órgão, isto é, o instrumento de todos os deuses por mediação do qual se produzem as coisas, e o ousiarca do ar é o segundo às coisas imortais às mortais, e a estas suas semelhantes. Nestas condições, as coisas possuem entre si uma conexão através de mútuas relações em uma cadeia que abarca da mais baixa à mais alta. Porém, as coisas mortais estão ligadas às imortais, as sensíveis às que não são percebidas pelos sentidos.
enquanto o conjunto da criação obedece a este governador supremo que é o Senhor, de forma que compõem não uma multiplicidade, mas uma unidade. Pois, como todos os seres dependem do um, e são provenientes do Uno, ainda que vistos separadamente pareçam constituir uma infinidade em números, quando se os considera reunidos formam apenas uma unidade, ou melhor ainda, uma parelha, aquilo de que tudo procede, e pelo que tudo é produzido, isto é, a matéria com que as coisas são feitas, e a vontade de Deus cujo decreto as faz existir em sua diversidade. E qual é esta doutrina, ó Trismegistos? A seguinte, Asclépios. Deus, ou o Pai, ou o Senhor das coisas, ou qualquer nome que os humanos de uma maneira mais santa, ou mais repleta de reverência o designem, nome que a necessidade em que nos vemos de nos comunicar uns aos outros faz com que consideremos sagrado, de forma que se consideramos a majestade de um ser tão grande, nenhum destes nomes tem o poder de defini-lo com exatidão. Pois se o nome não é mais do que isto, um som que provém do choque de nosso alento com o ar, para declarar toda vontade, ou pensamento que o ser humano tenha podido conceber em seu espírito a partir das impressões sensíveis, um nome cuja substância, composta de um pequeno número de sílabas está inteiramente delimitada, e circunscrita a fim de fazer possível entre os humanos o intercâmbio indispensável entre o que fala, e o que escuta. Se o nome, digo, é mais que isto, a totalidade do nome de Deus inclui ao mesmo tempo a impressão sensível, o alento, o ar, e tudo aquilo que existe nestas três coisas, ou por seu intermédio, ou como resultado das três. Bem, não há nenhuma esperança de que o Criador da majestade do todo, o Pai, e o Senhor de todos os seres, possa ser designado por meio de um único nome, nem sequer composto de uma pluralidade de nomes. Deus não tem nome, ou melhor ainda, possui todos, posto que é ao mesmo tempo um, e todo, de modo que é preciso, ou designar as coisas com seu nome, ou, então dar-lhe o nome das coisas. Deus, portanto, que as coisas por si só, infinitamente repleto da fecundidade dos dois sexos, prenhe pela sua própria vontade, sempre, dá luz, e tudo o que tenha planejado, ou decidido procriar. A sua vontade é, inteiramente, bondade. E essa bondade que existe também em todos os seres saiu naturalmente da divindade de Deus, para que os seres sejam como são, e como têm sido, e para que todos os seres que tenham que existir na sequência procurem, de maneira adequada, a faculdade de reproduzir-se. Seja-te, pois, desvelada nestes termos, ó Asclépios, a doutrina acerca das causas, e o modo de produção dos seres. Dizes então, ó Trismegistos, que Deus possui os dois sexos. Sim, Asclépios, e não somente Deus, mas todos os seres animados e inanimados. Não é possível que nenhum dos seres que exista seja infecundo, pois caso se retire a fecundidade de todos os seres que existem neste momento, as raças atuais não poderão durar para sempre. De minha parte declaro que também está na natureza dos seres o sentir, e o engendrar, e digo que o mundo possui em si mesmo a capacidade de engendrar, e que conserva todas as raças que uma vez tenham vindo a ser. Porque um e outros sexos estão cheios de força procriadora, e a união destes dois sexos, ou melhor, sua unificação, que pode ser denominada corretamente Eros, ou Vênus, ou as duas coisas ao mesmo tempo, é algo incompreensível para o entendimento. Grava, pois em teu espírito, como uma verdade mais certa, e evidente que nenhuma, que este grande soberano de toda a natureza, Deus, inventou para todos os seres, e concedeu a todos este mistério de reprodução eterna, com tudo o que traz consigo de afeto, felicidade, alegria, desejo, e amor, dom de Deus. E este seria o lugar de dizer quanta força tem esse mistério para aprender-nos, se cada um de nós, examinando a si mesmo, não soubesse pelos seus sentimentos mais íntimos. Pois se consideras este momento supremo em que, graças a um roçar continuado, chegamos ao resultado que as duas naturezas derramam uma na outra a sua semente, de que uma das duas se apodera avidamente para encerrá-la em si mesma. Nesse ponto comprovas que, por uma fusão das duas naturezas, a mulher adquiriu o vigor do varão, o varão se relaxa,
ou se abandona em um langor feminino. Por isto o ato desse mistério, por muito doce e necessário que pareça, se realiza em segredo para que as zombarias do vulgo ignorante não fizessem corar a divindade, que se manifesta em uma e outra natureza nessa fusão dos sexos, particularmente quando se expõe aos olhos dos ímpios. Pois os homens piedosos não são numerosos, tampouco numerosos que seria possível contá-los em todo o universo. Bem, se na grande maioria persiste a malícia, é porque carece de sabedoria e conhecimento do conjunto das coisas. Pois, é preciso ter compreendido o plano divino, de acordo com o qual foi constituído o universo, para menosprezar os vícios de tudo o que é matéria, e remediá-los. Porém, quando a ignorância e a imperícia se alargam, todos esses vícios, adquirindo cada vez mais força, ferem a alma com pecados incuráveis, e a alma, infectada e corrompida por eles, se encontra como que inchada por venenos, exceto naqueles que tenham encontrado o remédio soberano da ciência e do conhecimento. Isto posto, ainda que não tivesse que servir a outros homens que não estes, que representam um número reduzido, vale a pena prosseguir e concluir o tema que estamos tratando, porque tão somente ao ser humano a divindade dignou-se conceder o conhecimento à ciência que lhe pertence. Escuta, pois. Quando Deus, o Pai, e o Senhor, criou, depois dos deuses, os humanos, combinando neles em proporções iguais o elemento corruptível da natureza, e o elemento divino, sucedeu que os vícios da matéria, uma vez mesclados aos corpos, se arraigaram nestes, bem como outros vícios procedentes dos alimentos, e o alimento que nos vemos forçados a tomar como todo ser vivente, de onde se segue necessariamente que os desejos da concupiscência, e todos os demais vícios da alma encontram lugar no coração humano. Enquanto que os deuses que foram formados da parte mais pura da natureza, e não têm nenhuma necessidade da ajuda da razão e da ciência, embora a imortalidade e o vigor de uma juventude eterna lhes façam às vezes de sabedoria a ciência para salvaguardar, e unidade de seu plano, como ciência a inteligência, a fim de que não ficassem desprovidos desses bens, Deus, por um decreto eterno, constituiu para eles, e prescreveu-lhes em forma de lei, e ordem da necessidade, enquanto distinguiu o ser humano dentre todos os viventes, e o reconhecia como seu pelo privilégio único da razão, e da ciência, graças às quais a humanidade pode apartar, e rechaçar para longe de seus vícios inerentes ao corpo, e se dirigir à esperança da imortalidade, e tender a ela. Em uma palavra, a fim de que o ser humano pudesse ser bom, e capaz da imortalidade, Deus o compôs de duas naturezas, a divina, e a mortal, e deste modo a vontade divina decretou que o ser humano fosse melhor constituído que os deuses, que foram conformados exclusivamente da natureza imortal que todo o resto dos mortais. Por isto, enquanto o ser humano unido aos deuses por um vínculo de parentesco, os adora piedosamente na santidade do espírito, os deuses por sua vez velam do alto, com um terno amor, sobre os assuntos humanos, tomando-os sob sua custódia. Porém falo tão somente deste reduzido número que recebeu o dom de uma alma piedosa. Dos maus mais vale nada dizer, pois temo que, pensando neles, possa resultar